Deus é bom em todo tempo. Deixa eu falar uma coisa para você. Só pelo fato de você estar aqui, ó, Deus é com você. Aleluia. Só pelo fato de você estar sentado aí, ó, onde você está aí, ó. Deus é com você. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. O que é isso aí? Vocês estão com pressa? Calma, relaxa. Está assustado. A vontade de Deus para mim. Aleluia. Diga assim, ó, Deus tem um projeto, uma vontade para mim. Aleluia. Eu não botei para nós, porque nós parece que é o mesmo projeto para todo mundo. Não, Deus tem um projeto individual para você. Tem da coletividade, tem um projeto também, mas ele tem um projeto especial para você. Amém? Nós devemos saber que agora, como filhos, nós fazemos parte de um corpo. Amém? Você vai entender que não tem filho de Deus que não faz parte dos planos dele, dos projetos dele. Não existe esse filho de Deus que Deus não tem um plano para ele. Até porque nós vamos ler um texto agora que diz isso, que nós fazemos parte de um corpo, como se nós fôssemos um órgão de um corpo, uma parte de um corpo. Amém? Abra aí a sua Bíblia, 1 Coríntios, vamos começar por aqui. Fala para o irmão perto de você aí, vamos começar pelo começo. Aleluia. 1 Coríntios. Abra aí no capítulo 12. Nós vamos ler do 12 em diante. Deus é bom. Sabia que tinha alguma coisa errada. A Bíblia estava desse lado e o caderno desse lado. Eu vou fazer compra com a minha mulher. Eu tenho que entrar no mesmo corredor e ir fazendo aquele zigue-zague de um lado para o outro. Se entrar do outro lado, eu não consigo fazer a compra. Aleluia. O pastor tá doidão, né, coitado, né? Só eu, duvido que só sou eu aqui que é desse jeito aqui, né? Esses dias cheguei, ontem cheguei lá, Rosi, você poderia bater um prego para mim na parede lá? Falei, por quê? O que você vai pendurar? Não, já está pendurado, é um quadro, tá? Dá para você jogar ele um pouquinho para cá? Falei, dá. Mas por quê? Porque ele está fora de centro. Isso aqui, irmão. Então não sou só eu que sou doido não, viu? Tive que arrancar os pregos que estavam e jogar 4 centímetros por lado. Quem aqui assim faz assim? Levanta, né? Ah, vai. Só você, só nós que somos doidos. Duvido, meu amigo. Aleluia. Glória a Deus. Relaxa, irmão. Se você não estiver rasgando dinheiro, ainda está tudo certo. Glória a Deus. Vamos lá, vamos ler então do verso 12 em diante. Diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nós vamos ler até lá para frente, lá, né? Ah, tem gente aí que se deu mal hoje. Ó. Não está trazendo a Bíblia, né, filhão? Eu fiz isso a propósito. Vamos ler aqui, ó, no livrão. Fala para um irmão perto de você assim, ó, como nas antigas, meu irmão. Aleluia. A gente passa ali, eu estou só reparando, tem gente que chega na igreja, não tem Bíblia, não abre celular, não faz mais nada. Aqui, ó. Vamos parar com isso aí, de vez em quando eu vou pegar vocês.
Olha lá. Não, pior que tem gente aqui, eu não vou nem falar, né, meu? Agora que eu tenho visto aqui, agora que eu vi umas paradas aqui assim, ó. Tem ministro sem celular aqui, meu amigo, sem... Nossa. Tá mais grave do que eu imaginei. Vamos lá. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Vai pegando aqui as informações, ele está relacionando com o corpo humano. Mas tem tudo a ver com a nossa vida e com os projetos de Deus para nós. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Para um pouquinho nesse versículo aqui. Esse versículo está dizendo que foi Deus que colocou. Foi Deus que projetou. Foi Deus que quis assim, colocar o olho no lugar do olho, a mão no lugar da mão e o pé no lugar do pé. É lógico que nós não estamos falando de anatomia humana aqui, meu irmão. Não estamos falando disso. Estamos falando aqui do corpo de Cristo, da igreja, das coisas do Senhor. Amém? E esses membros aqui são pessoas. Somos nós. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Existem muitos planos de Deus. Existem muitos projetos de Deus para cada um de nós, individuais. Mas é em pró de um corpo só, a igreja do Senhor Jesus. Amém? Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos são necessários. É interessante aqui, irmãos. Para um pouquinho aqui, pensa nisso que está escrito aqui. Às vezes a gente pensa que só fulano e ciclano que é importante no corpo de Cristo. Deus está falando, ei, se Ele te levantou para ser o que você vai ser ou o que você é, não importa. Você é tão útil quanto os, entre aspas, mais importantes do corpo de Cristo. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos-nos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Ei, nós todos fazemos parte de um corpo, mas individualmente nós temos uma função diferente, ou um plano diferente, um propósito diferente naquele corpo. Porque não pode todos, não é possível que todos nós sejamos levantados por Deus para fazer a mesma coisa.
Não daria certo esse negócio assim como num corpo, né? Ser um membro só, né? Ali falou se todo fosse olho, né? Eu lembrei de Monstros e Cia, né? Eu já assisti várias vezes com as minhas netinhas. Tem um monstro lá que é um olho só, né? Um olho com perna. Seria mais ou menos uma coisa daquela lá, linda daquele jeito, né? Mas não, irmãos. Nós precisamos entender que cada um de nós, Deus planejou coisas para nós. Ele espera que nós estejamos cumprindo esses projetos, fazendo conforme Ele quis, não conforme o que a gente gosta, a gente acha bonito. É assim ou não? Eu lembro quando eu estava desenvolvendo um ministério, eu estava começando, já tinha chamado e tudo, e vinham pregadores pregar na igreja. Eu sei que isso nunca aconteceu com você, foi só comigo, né? E às vezes vinha um profeta e o cara deixava cair, né? E falei, nossa Deus. A igreja pegava fogo e aquela coisa toda. Fala, não, é isso que eu fui chamado para isso. Né? Aí depois, passava alguns meses, vinha um evangelista, o cara pendurava até no teto, tal, todo mundo curado e aquela coisa. Vem, não sou profeta, não, eu sou evangelista. Mas na verdade, irmãos, não importa o que Deus nos chamou para ser. Nós temos que ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Porque é essa parte que vai ser muito importante no corpo. Você está entendendo isso? Então a vontade de Deus para mim é muito importante. E posso falar uma coisa? A vontade de Deus para você é muito importante para mim também, porque eu faço parte desse corpo. É muito importante para o irmão que está aí perto de você. Amém? Porque imagina, se você tem uma função no corpo, Deus tem um projeto para você, para a igreja do Senhor Jesus, para esse tempo. E deliberadamente você não quer fazer e você não faz, você sabe que você está prejudicando o corpo de Cristo, você está prejudicando a minha vida e prejudicando a vida de quem está perto. Quem sabe disso? Não, pastor, que? Cada um vive a sua vida. Eu conheço esse papo há muito tempo, meu irmão. Cada um vive do jeito que quer, eu sou dono da minha vida. Quem já ouviu isso aqui? Né? Aí o camarada vai, faz o que ele quer na vida, lá fora, volta doente, com uma doença mortal, e agora quem cuida é você. Eu falo, oxe, você não tinha nada comigo, aí? Você não era dono da sua vida? É assim que acontece ou não? E aí quem é o corpo, é a família que tem que cuidar da pessoa até o finalzinho. É assim ou não é assim que acontece a coisa? Aí Deus está dizendo que cada um de nós somos uma parte do corpo. Então se você é mão, você vai ter que dar um jeito de pegar as coisas, meu irmão. Não posso fazer nada. Porque se eu for olho, eu só vou poder ver. E orientar você aonde pegar, mas quem tem que pegar é você. Está aqui ou foi para cá? Então nós precisamos entender que os planos de Deus para nós são muito importantes na vida de todas as pessoas. Porque isso é um corpo, diga um corpo, com muitos membros, com muitas pessoas que fazem muita coisa, fazem várias coisas. Cada um fazendo a sua parte. Você está aqui? Não. Agora, é necessário que cada um conheça aquilo que Deus quer. Lógico. É necessário que cada um chegue à conclusão. Eu no corpo de Cristo, Deus quer que eu faça isso aqui. É isso que Deus quer que eu faça. Eu não posso simplesmente parar de funcionar. Tá certo? Vou tentar explicar melhor para você. Levanta o braço assim, bem alto. Isso, deixa aí até eu terminar a pregação, tá? Ele parou de funcionar. Ele falou, eu não vou descer mais, eu vou ficar por aqui mesmo. O que você acha que vai acontecer, irmão? Ué, já desceu um monte aí, não? Como assim?
O braço ser rebelde, beleza, mas o resto do corpo com rebeldia não pode. Deixa eu falar, o que você acha que vai acontecer, irmão? Vai começar a doer o corpo, vai começar a dar cãibra. E o corpo inteiro vai padecer, irmão, porque o braço cismou de parar de pé. Você está entendendo isso? Pode abaixar agora. Ai. Tem gente precisando ir para academia aí, né? Não aguenta ficar com o peso do próprio braço. É mais ou menos isso que Deus está mostrando ali. Ó, você tem uma função. Se você disser, não vou fazer, o resto do corpo como é que fica? Aleluia. Fala para o irmão perto de você. E se você for os olhos? O corpo de Cristo vai ficar cego? Pergunte para ele. Vai ficar cego? Você está me entendendo, né? Nós estamos falando de ministérios aqui, mas só para você pegar. Então, irmãos, quando uma igreja, ela entende direitinho isso que cada um vai... Graças a Deus, irmãos, eu pastoreio essa igreja aqui, eu conheço o povo daqui, é pau para toda obra, cada um fazendo a sua função. E a coisa funciona mesmo. As pessoas vêm de fora do nosso próprio ministério, irmão. Acho lindo quando eles falam isso. Né? Dessa vez eu recebi um elogio que nunca tinha recebido. Né? Você que me falou. A pessoa fala assim, essa igreja é fora da curva. Eu falei, nossa, que legal. Nunca tinha recebido esse elogio. Fora da curva? Né? Tipo, fora do padrão? Off-road? Né? Isso é legal. Por quê? Porque as pessoas estão fazendo aquilo que tem que fazer. Nós não estamos fora do padrão. Na verdade, esse é o padrão. Esse deveria ser o padrão. O quê? Cada um na sua função, fazendo aquilo que sabe fazer direito e que Deus projetou para ele. Ele foi projetado para aquilo. Ele foi preparado para aquilo. Ele foi treinado para aquilo. E aí as coisas acontecem que é uma beleza, meu irmão. Aleluia? Deus é bom em todo tempo. Eu fui até onde aí? 21, né? 22 agora? Não, eu fui até o 27? Ah, então tá bom. Então cheguei onde eu queria. Olha que legal, irmãos. Esse texto que foi escrito aí pelo apóstolo Paulo é muito legal, meu irmão. Porque ele vai dizer assim, rapaz, não tem ninguém nesse corpo que é dispensável, né? Tipo, não, fulano não precisa fazer nada que não faz a menor diferença. Faz sim. Ele fala de... Eu não sei se você viu ali, ele falou até de umas partes meio esquisitas. Foi ou não foi? Hã? Que parte que se reveste de especial honra? Hã? Qual? Se reveste de uma maneira especial, né? A gente não está de roupa? Mas não tem uma área no corpo que a gente tem um duplo revestimento agora aí ou não? Está ali no texto, irmão. Fala para quem está perto de você, até essas áreas presta para alguma coisa. Até as áreas que a gente quer esconder serve para bastante coisa. E se elas parar de funcionar, meu irmão... Você está entendendo? Então Deus está dizendo assim, ei, não tem ninguém dispensável no corpo, ninguém. Todos têm a sua função, têm que fazer. Então, irmão, eu te dou um conselho, saia daqui hoje. Pelo menos com o desejo de querer saber qual é a sua parte. Amém? Não, mas se eu não fizer, alguém faz. Não faz, irmão. Não faz. Se o intestino parar de funcionar, começa a sair pela boca. É assim ou não? A pessoa passa mal e começa a regurgitar as coisas, porque o intestino está ruim. Então você tem que fazer o que você tem que fazer.
Não deixe para o outro não, que você pode ser que ao invés de aquela pessoa não fazer, ela ainda passe mal. Porque ela é corpo. Está aqui? Eita nós, hein? Deus é bom. Eu sou uma parte específica desse corpo, meu irmão. E se eu sou uma parte específica e você é uma parte específica, nós temos funções específicas nesse corpo. E a função específica no corpo para vocês é isso aqui, ó. Se chama isso aqui, ó. Fala assim, ó. A vontade de Deus para mim. Essa é a sua função específica no corpo. Qual que é a sua função? Aquilo que Deus quer que eu faça. A vontade dele para mim. Aleluia. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente atribui a outras pessoas funções que na verdade era nós que deveríamos estar fazendo. Aleluia. Está aqui ou não? Nós deveríamos estar fazendo. Mas a gente fica com aquele, não posso, não dá, estou sem tempo, estou sem isso, estou sem aquilo. Desculpa, meu irmão, eu arrumo umas 10 desculpas para mim descer do púlpito agora e ir embora para casa aqui. Ó. Se eu quiser, eu arrumo 10 desculpas aqui, eu dou as 10 desculpas para vocês e vou embora para minha casa. Não vou fazer isso. Essa não é a minha função. Você está aqui ou não? Então, nós precisamos, como cristãos, mudar a nossa trajetória aqui nessa vida. E parar de dar desculpas e começar a exercer a vontade de Deus para a minha vida aqui nessa terra. E Ele tem uma vontade. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus ensina que a vontade universal de Deus deve ser buscada individualmente. Amém? Não sou eu que vou dizer para você, não é a pessoa que está do seu lado, mas você deve buscar essa vontade universal de Deus. Você mesmo. Abra lá em Mateus 6, 9. Mateus 6. Vamos ler do 9 em diante. Um texto muito conhecido. O Senhor Jesus ensinando uma base, uma estrutura de oração aqui. Amém? Na verdade, eu não preciso, posso também, não tem problema nenhum em orar isso aqui. Mas isso aqui é só uma estrutura. Mas aqui nessa que ele passa para os discípulos, ele diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Há uma parte da oração aqui que diz o seguinte: venha o teu reino. Esse venha o teu reino aqui é a maneira que Deus faz as coisas. Venha fazer conforme o teu jeito, não o meu, mas o seu. E faça-se a tua vontade, assim na terra, quanto no céu. Ei, Deus não tem uma vontade lá para o céu e outra aqui para a terra. Ele tem a mesma vontade. Os mesmos planos que Deus tem no céu, Ele tem aqui na terra também. As mesmas coisas que Deus projetou para a igreja lá no céu, Ele projetou para a igreja aqui na terra também. E a oração diz:
seja feita a tua vontade. Diga assim, a vontade de Deus. Diga de novo, a vontade de Deus. A vontade de Deus deve ser para nós algo primordial. Devemos dar primazia nessa terra para a vontade dele. Ok? Quem está entendendo isso aqui? Porque Deus é quem planejou tudo para a sua igreja. Ele não pode ter dado a igreja para o Senhor Jesus, que somos nós, e deixar a igreja andar de qualquer jeito. Ele já planejou tudo para cada um. Ó, filho, você é tal coisa, você vai fazer tal coisa, você isso, você aquilo, eu vou te capacitar para aquilo. E aí ele foi distribuindo conforme ele apraz, né? Capacidades, dons, ministérios e um bocado de coisa para a igreja funcionar de uma maneira bem saudável aqui na terra, assim como a igreja é saudável no céu. Amém? Quem sabe que a igreja de Jesus no céu, no mundo espiritual, não tem os problemas que tem a igreja aqui da terra? Então, se lá não tem, aqui também não vai precisar ter, não. Amém? Seja feita a tua vontade, na terra, como é feita no céu. Tem doença no céu, irmão? Então fala para o irmão perto de você, então não precisa doença na sua vida. Tem falta no céu? Escassez? Vocês imaginam? Eu sei que nós nunca fomos para lá para ver, mas o que você imagina? Pelos relatos bíblicos. Será que tem escassez no céu? Diz que a Nova Jerusalém, lá onde Deus está, as ruas são de ouro. Os alicerces são pedras preciosas. As portas dessa Nova Jerusalém são pérolas gigantescas. Será que tem falta de alguma coisa lá? Achamos outros textos que a árvore da vida que estava lá no Jardim do Éden está lá agora também. E se não tem lá, faça-se a tua vontade aqui na terra, como a sua no céu. Você acha que ele vai deixar faltar alguma coisa para você? Não vai. Ah, pastor, mas está faltando. Ei, continue firme na sua fé. Continue crendo que seu Deus é o Jeová Jireh, o supridor. Aleluia. Diz para dois irmãos assim, ó, a sua falta vai virar testemunho, irmão. A sua falta vai virar testemunho, meu. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Sabe que quando ele diz aqui, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, Jesus está dizendo assim, quando vocês estiverem orando, façam isso, porque vocês vão estar permitindo que Deus interfira na vida de vocês. Sabe qual é o maior problema de algumas pessoas, irmãos? Eles não querem que Deus interfira na vida deles. Ah, eu sou cristão. Ah, eu sou de Deus. Ah, Deus é meu pai. Ele é meu Senhor, Ele me comprou. Ele me comprou das trevas. Eu sou o doulos dele, o escravo dele agora. Mas aí quando Deus quer interferir na nossa vida com os planos dele, não deixa fazer. Não, aí é muito. Né? Aleluia. Deus é bom? Vocês ficaram quietos, o que está acontecendo? Aleluia. Individualmente, meus irmãos, eu tenho que buscar a vontade de Deus aqui na terra. Ele vai manifestar a sua vontade. Com certeza, a vontade celestial dele aqui na terra para cada um de nós. Para você, Deus vai manifestar a vontade dele. Agora, irmãos, sério. Jesus experimentou a vontade de Deus. Quem sabe disso? Hã? Aleluia. Jesus, presta atenção. Fala para o irmão perto de você.
Pronto, estava tranquilinho até agora, irmão. Acabou, fala assim. Fala, acabou a tranquilidade, acabou. Jesus andou aqui na terra. Fez coisa ou não? Jesus, cumpriu o propósito e o plano de Deus, que Deus tinha para a vida dele, na íntegra, aqui nessa terra. Amém? Eu sei que quando a gente lê João 14, 12, né? Tá tão, né? Você fala, rapaz, agora é minha vez, espera aí. Né? O que está lá? Aquele que crê em mim, Jesus falou, fará as obras que eu faço, e obras maiores ainda fará. Porque eu vou para o Pai. Vocês vão ficar. Quem está aqui? Eita, não. Enche a bola de quem está perto de você e fala assim, ó, vocês vão fazer as obras de Jesus. E maiores ainda. Ah, fala sério, irmão. Eita, Jesus curou o enfermo. Expulsou demônio. Ressuscitou morto. Que mais? Ele multiplicou a alimentação. Ele fez coisa aqui nessa terra e coisas que não estão relatadas na Bíblia. Ele disse que se tivesse relatado, nem todos os livros da terra seriam o suficiente para escrever tudo que ele fez. Então ele fez coisa, irmão. E ele está falando que você vai fazer igual e maior? Você não se sentiu agora? Top, né? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, ele obedeceu a Deus. Jesus andou na vontade de Deus. Aleluia. Porque quando a gente fala de fazer ser Jesus aqui na terra, a gente pensa nas coisas que Jesus fez como Deus. Mas ele fez um bocado de coisa aqui que ele não queria fazer não, irmão. E ele só fez porque não era a vontade dele, mas era a vontade do Pai. Tá aqui ou vai para casa? Vamos ver um texto aqui. Agora começou a ficar estreito. Agora, o caminho estava indo assim, tipo caminhos da perdição, mas aí começou a ficar estreito. Né? Caminho da perdição, como que é? Largo, tranquilo. Nossa, estava indo sossegado. Agora começou, vai fechar. Vai chegar um pé na frente do outro, viu, meu irmão? Um pezinho na frente do outro. Aleluia. Abra aí, Lucas 22. Lucas 22, verso 39. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Jesus, né? Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo, vamos ver a oração de Jesus aqui. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Que cálice é esse aqui, irmão? É aquele que todo mês você pega aqui, ó. O cálice da nova aliança. Querendo dizer, Senhor, se tem um outro jeito, que eu não suba naquela cruz e derrame o meu sangue para cumprir essa aliança. Mas olha o que ele diz. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Ei, viver a vontade de Deus, às vezes não vai bater com a nossa não, irmão. Olha aí, ó. Jesus acabou de dizer que a vontade dele e a do Pai não eram a mesma. Se for possível, me livra dessa, Deus. Mas não faça o que eu estou querendo, não seja feita a minha vontade. Não seja no meu plano, no meu projeto, mas seja no seu plano, no seu projeto, aquele que o Senhor tem para mim. E qual foi o plano? Foi para a cruz. Morrer por todos nós. Passar tudo que ele passou. Esse foi o plano de Deus para ele.
Tem um texto lá em Isaías que diz o quê? Aprove a Deus enfermá-lo, ou jogar tudo quanto era doença para cima dele lá naquela cruz. A ponto, um pouquinho anterior, fala que ele nem se parecia com gente mais. Quando ele estava crucificado, ele deformou tanto, mais tanto, por causa das doenças e das iniquidades que ele levou sobre si, que eram nossas, que ele desfigurou, irmão. Quem passava por ele falava, nossa, nem parece gente. Devia ser algo de carne disforme, assim, né? Para estar registrado na Bíblia. Essa foi a vontade de Deus para ele. Então, quem aqui está pronto para viver a vontade de Deus para a sua vida? Você está pronto para abrir mão da sua vontade? Você está pronto para abrir mão daquilo que você quer para fazer e viver aquilo que Deus quer? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Amém? Porque assim, ó, é um baita de um impasse aqui agora. Eu sou de Deus, eu sou uma nova criatura. Você é de Deus, é uma nova criatura. Deus tem um plano para mim. A partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, Deus falou, agora eu tenho um plano para você. Ok? Quem entende isso? Agora tem um impasse aqui. Se eu falar que eu não quero a vontade de Deus para mim, eu vou me tornar um filho rebelde. Se eu falar que eu quero a vontade de Deus para mim, pode ser que a vontade de Deus para mim não seja aquilo que eu quero. E aí, como é que faz? É um impasse. É uma resposta que precisa ser respondida. Porque quando eu falar, eu quero, não seja feita a minha vontade, mas a sua, isso significa que algumas coisas vão e precisam acontecer na nossa vida. Você pensa que mudou alguma coisa? Da maneira que Jesus agiu cumprindo a vontade de Deus aqui na terra para nós, irmão? Você acha que mudou alguma coisa? Não mudou, não. Aleluia. Ainda tem que ter carne crucificada nesse negócio. É verdade, irmão. O processo para viver a vontade de Deus aqui na terra sempre foi o mesmo. Queria agora, bota aquele na tela lá para mim, Romanos 12, 1. Eu vou botar 2 versículos para não falar que eu sou ruim, tá, irmão? Para você acompanhar aqui na tela. Certo? Vamos ler o que é que está escrito nesse negócio aqui, irmão. Vamos ver como o processo continua o mesmo. Não mudou nada. A única coisa é que você não vai morrer. Agora os sacrifícios são espirituais, são da alma, são do corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está falando do que aí, irmão? Acabou de ler? Faz assim. Faz assim. Isso aí, ó. Corpo. Apresentar o corpo por sacrifício vivo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Santo e agradável a Deus. O corpo que agrada a Deus, é aquele que está negando a si próprio. É aquele que está negando os desejos da carne. É aquele que está lutando contra si próprio. Por isso que está escrito ali, ó. Corpo por sacrifício. Mas não é mais como Jesus perder a vida na cruz. Mas agora é um sacrifício vivo. Fale para o irmão perto de você aí. Vai ter que crucificar espiritualmente essa carne aí. Aquele que quer me seguir, Jesus diz, pegue a sua cruz e siga-me. Que cruz é essa? Não é uma cruz física, é uma cruz espiritual. É onde eu vou crucificar essa carne lá. Ela não vai gostar. Diga assim,
minha carne não vai gostar do que vem pela frente. Pode falar. Não vai mesmo, não vai mesmo. Mas para viver a vontade de Deus, eu preciso fazer isso. Próximo, 2. E não vos conformeis com este século. Século aqui é mundo. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita o quê? Olha aí, irmão. Existe uma vontade de Deus para ser vivida. Existe uma vontade de Deus para ser vivida. No texto nós vimos, irmãos, lá no verso 1, que deve haver sacrifício da carne, do corpo, da carne. Deve haver sacrifício. Vamos ver se tem bases bíblicas para isso. Gálatas 5. Pode deixar, tá? Aberto esses versículos aí, eu fico pedindo para você. Gálatas 5. Verso 24. E os que são de... Não, peraí, ó, aqui está escrito assim, os que são de Cristo. Quem é de Cristo aqui? Tem uma condição para ser de Cristo, irmão. Leia aí o resto do versículo. E aí, agora? E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Não vem me dizer que sua carne não quer pecar, não, meu irmão. Que é mentira, da mais mentirosa que existe. Todo mundo aqui que está dentro de uma carne tem concupiscências querendo assolar a sua carne. Tem pecado querendo assolar a sua carne. Tem paixões querendo assolar a sua carne. Agora, nega isso para ela. Para você ver se não vira um sacrifício vivo. É um sacrifício ou não é? Totalmente, meu. Em momento nenhum Deus disse assim, sede santos porque eu também sou santo, para nós sermos santos. Em momento nenhum ele disse, vai ser uma molezinha. Agora vocês têm o meu espírito. Vocês nasceram de novo, vai ser facinho. Ei, diga assim, o Espírito de Deus é um só, com o meu espírito. E a alma, nós lemos ali, a alma, diga, a alma deve ser mudada. E o corpo, onde é que aparece em tudo isso aí? Não aparece em lugar nenhum, meu irmão. Só dizendo, sacrifica esse corpo aí nessa cruz espiritual. Aí. Faz o seu corpo e a sua carne acompanhar o seu espírito. Pensa nisso aí, irmão. Pensa no que nós acabamos de ler aí. Sabe que durante alguns anos na minha vida cristã, lá no começo, é lógico, eu não achava que seria mudança tão radical assim. Eu achava que só pelo fato de eu ter me convertido, já estar indo para a igreja, já era top. Mas aí eu comecei a aprender que Deus queria coisas. E Deus queria coisas. E Deus queria coisas. Sabe por que Ele queria tanta coisa? Porque Ele queria me levar a ser um adulto espiritual. Ter a estatura de varão perfeito ou a estatura de Cristo. A gente chega para Jesus, irmãos. A Bíblia fala que nós somos como crianças, recém-nascidas. Vamos tomando o leite espiritual da palavra, aquela bem fraquinho. Mas chega um ponto que você está comendo o que você está comendo hoje aqui, ó. Comida sólida. Onde não tem enrolação, meu irmão. Criança assim ou não? A gente dá uma enroladinha nela, dá ou não dá? Não? Quando seu filho chega para você e fala assim,
compra um iPhone para mim, você não, olha, sabe o que é? Tá, aí depois, assim ou não? Assim também no mundo espiritual, meu. Você vê que os jovens na fé, os pequenininhos na fé, querem fazer coisa de adulto, mas não estão prontos não. Não estão prontos não. Aleluia? Olha quanta coisa. Nossa, Deus. Quer dizer que eu vou ter que dar um jeito nessa carne. Você vai ter que dar um jeito nessa carne. Aleluia. Quem está aqui? A luta, a luta. A luta para não abrir mais aquela pornografia lá. Agora é para você. É você mesmo. Aquela luta na carne para não abrir aquele negócio. Aleluia. Está aqui ou não? A carne treme. Eita, nós. Alguém dá um glória a Deus aí. Obrigado, valeu, aleluia, um aleluia, aleluia. Tá aqui, meu irmão? A carne, ela quer fazer um bocado de coisa errada. E é isso aí mesmo, a carne quer isso. Mas nós somos crentes, nascemos de novo, temos o Espírito Santo no nosso espírito. E a palavra. E a gente vai lutar e vai gemer, a carne vai gemer, a gente vai... Como Paulo dizia assim, eu esmurro a minha carne. Paulo tinha desejo de fazer coisa errada, meu irmão. Ele mesmo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, constantemente me vejo fazendo ele. Paulo, apóstolo, fala para quem está perto de você, apóstolo Paulo, meu irmão. Imagine você, irmão. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Colossenses 3. Colossenses 3, no verso 5. Olha aqui outro texto aqui dando alguma orientação em relação à nossa carne. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ó, fazei, pois, morrer. Quem é que vai fazer morrer que está no texto aqui, irmão? Diga assim, eu mesmo. Vocês repararam que tem um bocado de coisa que Deus fala assim, ó, faz você mesmo, ninguém vai fazer por você. Fazei morrer, está dizendo, você vai matar. O que você vai matar, irmão? Diga assim, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Eita, nós, misericórdia, meu irmão, vamos lendo. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas, antes vós também... Ora, nestas mesmas coisas, andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Está dizendo, ei, quando você mexia com isso, era outro tempo. Ou pelo menos aqui o texto está querendo, insinuando que deveria ser, não agora. Diga assim, eu sou crente, eu sou de Cristo, eu sou filho de Deus, eu sou rei, sacerdote, eu sou tudo aquilo que a Bíblia fala. Sou cidadão do céu. Está dizendo que essas coisas eram em outro tempo. Se está agora, tem que fazer morrer. Aleluia. Olha que chance Deus está te dando aqui essa noite, meu irmão. Ao invés de você sair dizendo aqui, não é bem assim como o pregador pregou, pega essa palavra e muda a sua vida. Pega essa palavra e começa a mortificar a sua carne. Pega essa palavra e começa a tirar essas coisas da sua vida. Aleluia, quem está aqui?
Deus é bom em todo tempo, meu. Vamos em frente. Agora, porém, despojai-vos. Despojar significa tirar uma roupa assim e jogar longe. Homem é especialista nisso, né? Tira e joga. É assim ou não? Não é para pendurar, para vestir depois, é para jogar fora. Amém? Deus é bom em todo tempo. Agora, porém, despojai-vos igualmente. Você já acabou com aquele monte de coisa lá, né? Prostituição, impureza, paixão lasciva, tudo isso aqui é pecado sexual. Desejo maligno e avareza, que é idolatria. Agora ele vai falar mais uma listinha aqui que também, para a gente jogar fora. Igualmente de tudo isso. Ira. Não é mais tempo de crente ficar irado com coisa nenhuma, não, irmão. Eu estou irado com fulano, eu estou irado com ciclano. Para com isso aí, você é crente, acabou esse negócio. Não fique irado com ninguém, não. Amém? Nossa, nas últimas eleições quase que eu perco a minha salvação, meu irmão. É verdade, e não sou só eu não, tem um bocado aqui que quase perdeu também. Você matou pessoas aí na mente aí, pelo menos uns 20 você matou. Indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz, olha aqui, pelo pleno, que se refaz pelo pleno conhecimento. Fala, conhecimento. Conhecimento. Palavra. Jesus amado. Segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Irmãos, eu não sei se você reparou, nós não somos mais pessoas como aqui na terra, não. Nós somos uma outra coisa. Fala para quem está perto de você, essa é outra coisa já. A única coisa que está impedindo a gente de chegar aonde Deus quer, na sua plena vontade, é esse corpo. Se eu conseguir colocar essa carne no lugar dela, aí você vai ver como que as coisas vão acontecer na sua vida, inclusive numa velocidade fenomenal. Aleluia! Deus é bom. Não vos conformeis com este mundo, com este século. Ei, Jesus nunca se enquadrou, meu irmão, com esse mundo. Jesus nunca se enquadrou em nada em relação a esse mundo. Você lê nas Escrituras, ele estava sempre na contramão do sistema. Sempre. O tempo todo. Por quê? O sistema é do mundo. Este mundo jaz no maligno. Maligno, eu não me enquadro nesse negócio. Crente também não pode se enquadrar, ué. Não toma a forma do mundo. Meu irmão, se alguém olha para você e não sabe que você é crente, as pessoas têm que olhar para você e ver um esquisitão mesmo. O cara que está contra o sistema total. Está com câncer, está coisa nenhuma. Nós vamos orar em nome de Jesus e vai ser curado agora. Totalmente doido, fora do sistema. Totalmente ao contrário. Sem nenhuma forma do mundo. Isso eu estou falando em níveis espirituais, na maneira de pensar, na maneira de falar.
Vai falar o quê de roupa, de visual, meu irmão? O pessoal fala assim, ai que legal, a igreja lá não tem usos e costumes. O que é um uso e costume, irmão? Eu tenho uso e costume de não andar pelado. Ah, aí eu já quero arrumar para você aqui. O que dizer, irmão? Parecer com o mundo, irmão. No que diz respeito às coisas, né? Visuais. Aí, pastor, tem uns funkzinho gospel lá? Deus me livre. Nem gospel, nem sem gospel. Só a batida já machuca, já adoece. Aleluia. Quem está aqui? Eu entro na internet lá, eu vejo um monte de gente postando, é crente, hein? Postando com um fundinho musical lá, meio cabuloso, hein? Aí eu fico pensando, falo, não vos conformeis com esse século. Aleluia. Quem está aqui? Mas fica quieto de vez em quando, mas o que acontece? Aleluia. Pastor, eu posso fazer uma tatuagem? Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz assim, não sabeis vós que sois santuário do Espírito Santo e que, presta atenção, não sois de vós mesmos, porque fostes comprado. Quem está aqui? Eu sei que tem gente aqui que tem tatuagem e deve estar lá assim, ah, meu Deus do céu, e agora? O que eu faço aqui? Não esquenta não. Deus, a Bíblia também diz, Deus não leva em consideração os tempos da ignorância. Quando não se sabia sobre aquilo. Não sabia. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Isso não é se parecer com o mundo? Não é se conformar? Ou não é? Não sois de vós mesmos, pois fostes comprados, comprados pelo sangue de Cristo. Quer dizer, esse corpo aqui não é meu. O espírito não é meu. Não sois de vós mesmos. Quer fazer? Fala com o dono. Não é com o pastor da igreja. Não é que ninguém. Fala com o dono. O dono. A Rose fala assim, você fica falando isso, você fica dando asa à cobra. Aí o cara vai orar e diz que Deus falou que pode. É, mas espera um pouco. Se Deus não falou, você se lascou. É verdade. Se você diz que Deus falou, mas não é Deus que está falando, é a sua vontade, é a sua carne, é a sua conformação com o mundo, você está enrolado nesse negócio aí, irmão. Amém? Glória a Deus. Fala para uma pessoa perto de você. Se já tem, fica, irmão. Fala, fala. Mas daqui para frente você conhece a verdade. Ai, pastor, eu não concordo com você. Ah, não precisa concordar comigo. Concorda com a palavra. Comigo não. Por que o senhor tinha que tocar nisso aí, pastor? Sei lá. Não estava no cronograma, não tem nada escrito de tatuagem aqui. Aleluia. Também não tem nada escrito aqui de entrar em site pornográfico. Aleluia. Fala para o irmão perto de você. Aqui é meio que assim, irmão. As coisas acontecem assim. Ó. Amém? Você está aqui? Não? Ah, o pastor falou isso porque sabe. Ô, irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui.
Tem gente que pensa assim, nossa, alguém contou para o pastor tal coisa, não é possível. Não é assim que sempre o pessoal vai lá e procura a gente? Não, quem contou para o pastor do meu problema? Irmão, se eu for saber problema e pregar em cima daquilo, eu não prego, e não pregar em cima daquilo porque fulano está vivendo isso, ciclano está vivendo aquilo, eu não prego sobre mais nada. Eu vou deixar outro pregar, porque eu não vou pregar mais. Porque são tantas coisas que completa a grade da Bíblia de assuntos. Fala para o irmão perto de você assim, ó, o seu problema não é igual ao meu problema. E vira assim, ó, e nem é igual ao problema dela. Então diga assim, é uma porção de problema. Aí não pode pregar em cima de problema. Porque senão, aí eu não prego em cima de nada, irmão. Conversa é essa. Pega a palavra aí e faz alguma coisa. A palavra, não a minha ideia. Pega a palavra. Aleluia? Deus é bom em todo o tempo. Agora, como que... Ali está falando o seguinte, ó. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é onde a gente está atrás. Eu quero viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa boa. Né? Pode ser que a vontade dele não bata com a minha, mas eu sei que a dele é essa daí, ó. É a boa, é agradável e é perfeita. Amém? Você entende isso? Agora, só tem um jeito, irmão, só tem uma maneira de renovar a maneira de pensar, transformar e renovar a maneira de pensar. Só existe um jeito. 1 Coríntios 2, vai lá. Eu já estou quase acabando. Porra, mano. Não, já parei, vou embora. Aleluia. Falei tanta verdade aqui, não escutei um glória a Deus. Eu falei, eu estou parando, glória a Deus. Aleluia. Aí depois do culto, a pessoa vai lá e fala assim, ô pastor, desculpa, eu estava dormindo. Aí eu escutei não sei o quê, glória a Deus. Ai. Deus é bom, meu. Todo tempo. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Agora, o que é a mente de Cristo, irmão? Abra lá, João 1. Assim, a mente de Cristo, assim como toda a sua essência, meu irmão, é a palavra de Deus, amém? João 1. Quer viver a boa vontade de Cristo? Vai ter que mergulhar nessa palavra. Vai ter que ter a mente de Cristo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Aí, 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne e habitou entre nós? Jesus. Então quem era a palavra? Jesus. Então como a mente de Jesus está cheia do quê? Da palavra. Assim como toda a essência dele é a própria palavra. Amém? Então a palavra vai te ajudar a viver isso daí. Ok? Agora, queria que eles colocassem aí no telão aquele... Vamos, né? A continuidade lá. Ó, presta atenção no que está escrito aí. Aquilo que Deus tem projetado para você é alguma coisa. Diga assim, é alguma coisa. E o que é? Vamos ver, são 3 coisas. Uma, boa. Aquilo que Deus tem para você projetado é bom. O que significa bom na língua portuguesa? De qualidade
superior. Diga assim, aquilo que Deus tem para mim é superior. É superior à minha vontade. Diga, é superior à vontade da minha família. É superior. Segundo, agradável. Significa algo que causa prazer. Ei, fazer a vontade. Eu estou fazendo a vontade de Deus, mas você não está tendo prazer nisso? Será que é a vontade de Deus mesmo? Não estou falando de dificuldades, meu irmão. Mesmo com dificuldades, você tem o maior prazer de fazer aquilo, porque você sabe que Deus está te... Eu lembro quando a gente estava vindo aqui para Atibaia, você lembra, Rose? Lembra, Eduardo? Rubens? No comecinho, caiu umas pontes lá para baixo. Era um trampo chegar aqui, vocês lembram disso? Mas a gente vinha, né? Feliz da vida, né? Para fazer culto de 6 pessoas aqui. Não tinha ninguém da cidade, eram 6 que vinham de Guarulhos. Num hotel, a gente se reunia, os 6 lá, e orava e tal. A gente saía e digo, por que não ficaram em Guarulhos, né? E orava lá mesmo. Não, porque Deus mandou a gente vir para Atibaia. E era o maior prazer, mesmo levando 3 horas para chegar aqui. Ali da Vila Galvão aqui, ó, 3 horas. E a gente se alegrava com isso. Então, irmãos, não é por dificuldade, mas você tem se alegrado naquilo que Deus tem te chamado. É isso. E terceiro é perfeito. Feito por inteiro, isso aí é do latim perfectus, essa palavra aí, ó. Feito por inteiro. Ei, aquilo que Deus tem para você não é um negócio parcial nem em pedaços. Você vai ver que vai ser uma coisa completa. Não adianta a pessoa falar que está cumprindo o plano de Deus e para pelo meio, para faltando. Não. Quando é plano de Deus, ele é por inteiro. O plano todo vai se completar na sua vida. E ponto. Amém? Quem está aqui? Eu sei que às vezes algumas pessoas chegam para a gente e falam, pastor, foi Deus que me mandou aqui para essa igreja. Aí eu falei, nossa, que legal, irmão. Boa. Ó, eu vim aqui, eu tenho certeza que Deus me mandou aqui para crescer, para aprender a palavra e não sei o quê, não sei o quê. Eu falo, nossa, que legal, irmão, fico feliz. E feliz eu fico e tal. De repente, 2 meses depois, ó, Deus está me mandando ir para tal lugar, eu queria que o Senhor me abençoasse aí. Aí eu falo assim, nossa, não era o plano de Deus, né? Porque fala para o irmão perto de você, fala em latim para ele, perfectus. Fala perfectus. O perfeito é o quê? Por inteiro, não em partes, irmão. Então quando você entrar num negócio dizendo que é o plano de Deus, saiba que você vai completar aquilo na íntegra, amém? Glória a Deus. Eu não saio dessa terra enquanto não pegar essas 14 cidades aí no mínimo, né? Porque depois tem umas 3 de lambuja lá que a gente vai ter que ver se é mesmo ou se não é. Mas as 14 é garantido. Agora eu quero só encerrar dando uma simplificadinha para você no que é que você tem que fazer na prática. Diga para uma pessoa para você, na prática agora, irmão, sai daqui já fazendo isso, tá certo? Olha lá, simplificando. Vai. Não fazer os desejos da carne. Pronto. Primeira coisa. Fala para um irmão aí, não faça mais. Ai, mas é difícil, né? Ninguém está falando que é fácil. Está falando não fazer. Deu para entender? É difícil, mas é difícil, mas é para não fazer mesmo difícil. Próximo. Não se parecer com o mundo. Para de se parecer com o mundo. Você não tem que se parecer com o mundo. Você é filho de Deus, filha de Deus. Aleluia. Eu quero me parecer com Cristo. Só isso. E mais? Mudar o jeito de pensar. Pronto. Ah, eu penso assim. Não para de pensar. Bate com a palavra? Não. Então vai para a palavra. Pensa o que a palavra pensa, que você tem a mente de Cristo. Pronto. Nós temos a mente de Cristo. Só essas 3 coisas. Faz assim para uma pessoa. Ah, que merreca. Aí. Só isso aí. Quase nada. Não é quase nada? Ó, quase nada. Vai lá. 1. Não fazer os desejos. Fácil demais. Vai lá, próximo. 2. Não se parecer com o mundo. Muito mais fácil ainda. 3.
mudar o jeito de pensar, segundo a palavra de Deus. Mais fácil ainda. Vai fazer o rema, que você começa já muda. Esse ponto aqui, se você for fazer o rema, você já começa a mexer nessa parte aí. Mudar a maneira de pensar. Amém? Fica de pé, glória a Deus e aleluia.